Olá, eu sou a professora Rayane e neste vídeo vamos resolver um problema envolvendo função exponencial. O enunciado diz o seguinte: no mundo do trabalho, verifica-se que a produtividade de uma equipe aumenta com a experiência de seus membros, isto é, a produtividade de uma equipe é uma função do tempo de trabalho de seus elementos. Existem vários modelos matemáticos que podem representar essa dependência, sendo o gráfico dessas funções chamado de curva de aprendizagem. Uma equipe bem eficiente possui uma curva de aprendizagem exponencial do tipo f de t igual a m menos n vezes 2 elevado a menos kt, sendo m, n e k constantes positivas. Considere que determinada equipe siga um modelo exponencial, f de t, citado acima, e que sua produtividade foi medida pela quantidade de peças produzidas a cada mês durante o período de um ano. O gráfico mostra a curva de aprendizagem dessa equipe. Admitindo que a constante k seja igual a 0,5 mês na menos 1, quanto tempo foi preciso para que a equipe produzisse 90.000 peças por mês? O gráfico desta questão, então, a curva de aprendizagem. Vamos resolver, então, esta questão. Percebam que no nosso problema nós temos 2 elevado a menos k. E é dito que esse k é uma constante positiva. Nós podemos reescrever esse 2 elevado a menos kt como 1 sobre 2 elevado a kt. 1 sobre 2 é 0,5. É um número entre 0 e 1. Representa, portanto, uma função exponencial decrescente. Vamos fazer algumas considerações a respeito do gráfico de funções exponenciais. Na nossa situação problema, nós temos uma função exponencial decrescente porque a base é um número entre 0 e 1. Para ilustrar, vamos considerar que a nossa base aqui seja 0,5, 1 sobre 2 elevado a x. Então, estaria aqui a nossa função exponencial. Percebam que, à medida que o x vai aumentando, o comportamento desta função é se aproximar do zero. O comportamento dessa função se aproximar do zero. A assíntota horizontal desta função exponencial seria o próprio eixo x. Tá? Seria o próprio eixo x ou y igual a zero, a assíntota dessa função. Se a gente multiplica essa função por um sinal negativo, vamos botar aqui menos f de x, vai ter um rebatimento dessa função em relação ao eixo x. É isso que acontece. Mas a assíntota permanece sendo o y igual a zero. Perceba então que no nosso problema nós temos menos na frente lá da parte exponencial. Então, temos alguma coisa parecida com isso. Se a gente soma um valor na nossa função, se a gente soma um valor na nossa função g, por exemplo, g mais 10, o que vai acontecer? O gráfico da função g vai deslocar 10 unidades para cima. Vamos ver onde é que ficou isso? Aqui. Então, percebam que agora quem passou a ser a assíntota? Justamente este valor que está aqui fora somando, o y igual a 10. Querem ver? Ó, a assíntota da nossa função que ficou chamada aqui de h. Então, a assíntota é o próprio y igual a 10, tá bom? Ou seja, quando a nossa função exponencial tiver alguma outra coisa aqui fora somando ou subtraindo, né? Essa daqui será a assíntota. Querem ver? Se a gente colocasse aqui menos 10, então a assíntota passaria a estar
no menos 10, a assíntota horizontal. Isso é fundamental, então, para compreendermos a solução do nosso problema. Nossa tarefa agora é determinar a lei da função f de t. Precisamos, então, descobrir quem é esse m, quem é esse n. O k já foi informado no enunciado, diz que aquela constante k é 0,5 mês na menos 1. Esse mês na menos 1 pode parecer estranho, mas é só uma unidade de medida, tá? Esse 0,5 a gente não vai alterar em nada. Se vocês pararem para pensar, o tempo aqui, por exemplo, o t é em meses. E essa constante aqui é mês na menos 1. Então, está feito dessa forma para ter um equilíbrio. Se a gente pega essa constante aqui, mês na menos 1, e multiplica por mês, vai se cancelar. Então, vai ficar aqui uma quantidade. Esse menos 1 não precisa alterar em nada esse 0,5. Então, a gente substitui o k por 0,5. Por enquanto, a nossa função f de t é igual a m menos n vezes 2 elevado a menos 0,5 vezes t. Nós vimos anteriormente, nos gráficos de função exponencial, que esse valor que está sozinho aqui corresponde à assíntota. No caso desse gráfico aqui, a assíntota é igual a 100, porque em 100 aqui, né, a função tem o comportamento, vai se aproximando, mas não encosta no 100. Portanto, m igual a 100. Aí a gente substitui o m igual a 100 na nossa função, f de t igual a 100 menos n vezes 2 elevado a menos 0,5t. Só falta descobrir agora quem é n. Vamos olhar para o gráfico novamente. Percebam que quando o tempo é 0, a quantidade é 20. Temos esse ponto aqui, ou seja, f de 0 igual a 20. Substituindo o 0 no lugar de t na nossa função f, então 100 menos n vezes 2 elevado a menos 0,5 vezes 0 fica 0, 2 elevado a 0. Tudo isso é igual a 20. 20. 2 elevado a 0 é 1. 100 menos n igual a 20. Passa o 100 negativo para o outro lado. 20 menos 100, menos 80, igual a menos n. Portanto, n igual a 80. Montamos a função que descreve essa curva aqui. F de t igual a 100 menos 80 vezes 2 elevado a menos 0,5t. Vamos agora para o que a questão perguntava. Quanto tempo foi preciso para que a equipe produzisse 90.000 peças por mês? Ele dá a quantidade e quer saber o tempo. Tem um detalhe aqui que essa quantidade é expressa em milhares. Então, 90.000 corresponde a 90 milhares. A gente substitui a quantidade por 90, porque a quantidade está em milhares, e quer descobrir o t. Vamos ter uma equação exponencial para resolver. 100 passa para o outro lado subtraindo. 90 menos 100, menos 10, igual a menos 80 vezes 2 elevado a menos 0,5t. Menos 10 dividido por menos 80, né? Se menos 80 multiplicando passa dividindo, menos com menos mais, corta esse zero com esse zero, fica então 1/8 igual a 2 elevado a menos 0,5t. 1/8 é a mesma coisa que 2 elevado a menos 3. Aqui a base é a mesma, então a gente só precisa olhar os expoentes. Menos 3 igual a menos 0,5t, isolando t, passa esse menos 0,5 dividindo, t igual a menos 3 divididos por menos 0,5, menos com menos mais. 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2, divisão de fração, permanece a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 3 vezes 2, portanto, em 6 meses, a equipe aí produz 90 milhares de peças. Seria alguma coisa, talvez aqui assim, os 6 meses e 90 milhares de peças. Isso daí. Muito obrigada!